Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Beleza? Bom, hoje eu quero fazer esse vídeo aqui, uma pequena aula, tá? Sobre prova pericial, muito importante que vocês, advogados ou mesmo profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, conheçam um pouco sobre prova pericial e algumas dicas rápidas que eu quero falar com vocês, principalmente quando a gente tem pedido de perícia para apuração do adicional de insalubridade ou a periculosidade. Muitas questões atinentes a este tema surgem e eu vejo que o pessoal certamente tem muitas dúvidas a este respeito, o que de uma certa maneira pode vir a prejudicar o processo, às vezes por não saber como atuar nessas questões. Primeiro passo é o seguinte, né? Vamos falar um pouco dessa questão do processo. Quando existe um pedido de adicional de insalubridade ou periculosidade, tá? E estou me atendo só a esses dois pedidos, invariavelmente, nós vamos ter o quê? A questão da perícia judicial, tá? Tem exceções? Tem. Pode ser que eu tenha um local que esteja desativado e aí eu tenho que fazer uma perícia indireta, mas não é esse o objetivo. Vamos imaginar que você ajuizou a ação e vai determinar, vai ter a perícia aí em razão do pedido de adicional de periculosidade ou insalubridade. Ponto importante, pela leitura do parágrafo 2º do artigo 195 da CLT, diz aí para nós, né, caracterização e a classificação da insalubridade e da periculosidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através de perícias a cargo do médico do trabalho ou engenheiro do trabalho registrados no Ministério do Trabalho. Então, este é o primeiro ponto que eu quero destacar. Para fazer a perícia, obrigatoriamente o juiz vai nomear um médico com especialização em medicina do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho, tá? Não serve aí, por exemplo, técnicos de segurança do trabalho, porque o técnico de segurança do trabalho, por disposição legal, só emite parecer técnico. Ele pode funcionar como assistente técnico de uma das partes, oferecendo no processo o seu parecer, mas o laudo propriamente dito, o apontamento, obrigatoriamente aí por médico ou por engenheiro do trabalho, perfeito? E aí o parágrafo 2º diz para nós o seguinte, né? Arguida em juízo, insalubridade ou periculosidade, seja por empregado, seja por sindicato em favor do grupo de associado, o juiz designará o perito habilitado na forma deste artigo e, onde não houver, requisitará a perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho. Naturalmente que os TRTs têm um banco de peritos, do qual o juiz se vale para indicar peritos que tenham a competência prevista aí no caput do artigo 195, de modo que vai ser o profissional aí legalmente habilitado. Mas é importante sempre manter essa dica aí, tá? Então, veja só, muitas vezes o que acontece? Isso não há uma regra, infelizmente não há uma regra. Muitas vezes a gente distribui ação e até pela regra, vamos chamar assim, eu estou repetindo muito a palavra regra, mas até pela regra, as audiências trabalhistas são unas, ou seja, tudo acontece em uma única audiência. Algumas varas adotam as audiências iniciais, né, que são aquelas audiências onde as partes vão em juízo, caso não haja possibilidade de acordo, o juiz recebe a defesa e abre aí prazo para as manifestações, enfim, né, a prática nos traz essa ideia. Porém, importante lembrar que, via de regra, as audiências trabalhistas elas são unas. Então, veja só, você tem um pedido de insalubridade ou periculosidade e, naturalmente, vai haver o quê? A prova pericial por força do parágrafo 2º do artigo 195 da CLT. Aí, o que acontece? Por não haver a regra, alguns juízes instruem o processo antes da determinação da perícia, antes da realização da perícia. Outros juízes, eles cindem a audiência, de modo que eles recebem a defesa, determinam para que seja feita a perícia, a apresentação de laudo, as respectivas impugnações, e depois designada a audiência de instrução, onde vão se ouvir as partes. Então, não se fiem nessa questão de que, como tem prova pericial, o juiz vai cindir a audiência. Sabe por quê? Porque, como não há a regra, cada juiz acaba adotando o seu entendimento, de modo que alguns postergam a instrução processual para depois da vinda do laudo, depois de ofertadas as impugnações, e outros juízes, antes da realização da perícia,
já fazem a instrução processual. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Por uma questão muito séria. Às vezes você tem na cabeça que, como tem prova pericial, o juiz vai redesignar e vai deixar para uma próxima oportunidade, para a audiência de instrução, a oitiva das partes e testemunhas. E isso é um grande erro que o advogado comete. Por quê? Porque muitas vezes vai para a audiência e não se acautela de levar as suas testemunhas ou sequer conversa com o cliente para falar sobre aspectos dos seus depoimentos ou mesmo a oitiva aí, os depoimentos das testemunhas. Então é muito importante, vá sempre com suas testemunhas para a audiência una, mesmo que tenha pedido de adicional de insalubridade e periculosidade, sabendo aí que vai ter a prova técnica. Essa regra, naturalmente, ela se aplica para aqueles casos onde você não conhece o juiz, você não conhece a vara. Mesmo assim, fica o alerta. Sabe por quê? Acontece muito da gente já estar habituado com determinado juiz e nós sabemos que ele cinde a audiência e você não se acautela com isso. Contudo, imaginemos a hipótese que no dia da sua audiência, aquele juiz não estava de férias, ou enfim, não estava, e foi designado um juiz substituto. E ele tem entendimento diverso daquele que habitualmente você estava acostumado. Portanto, sempre se acautele e sempre vá preparado. Se a audiência for designada como una, vá para fazer audiência una, que significa vai ter a proposta de acordo, o recebimento da defesa e a instrução do processo com oitiva de partes e testemunhas. Então, fica aí a primeira dica para você, para não se perder ao longo de uma audiência. Pois bem, feito isso, havendo então a determinação da prova, nós temos que pensar o quê? Nas questões periciais, perfeito? Olha só, prestem muita atenção. Nós vamos ter que formular quesitos para que o perito responda para nós, tá? O que são os quesitos? São perguntas que nós, advogados ou os assistentes técnicos das partes, seja reclamada ou reclamante, eles elaboram a fim de corroborar com as suas respectivas teses, seja da petição inicial, seja da contestação. Então os quesitos, eles vão servir para quê? Para que nós direcionemos o perito para aquele ponto onde a gente está articulando a nossa tese. Isso é muito importante. Há pessoas que trabalham aí com excessos de quesitos. Eu vou dizer que perícia, prova pericial, não se ganha pelo número de quesitos ofertados, tá? Nós temos que ser pontuais, temos que ser objetivos na formulação dos quesitos. Uma regrinha que eu aprendi há muito tempo e que eu sempre falo em sala de aula. Quando eu fiz um curso lá de auditor, o professor naquela época, isso há muitos anos, há mais de 20 anos, ele dizia o seguinte: evitem fazer perguntas fechadas. O que é isso? Perguntas fechadas, via de regra, elas desaguam no sim ou no não. Então troquem reformulem os quesitos, essas perguntas que a gente chama de quesito, para que vocês sempre busquem perguntas abertas. Como, por exemplo, tem pessoal que coloca quesito assim: o reclamante utilizava EPI? A resposta a pergunta é uma pergunta fechada. Por quê? Porque ela vai desaguar numa resposta de sim ou não. Ou seja, se o perito responder sim, está satisfeito o quesito, ele respondeu o quesito. Então isso é muito importante. Cuidado com essas formulações, né? Agora sim, como o jus perito evidenciou o uso de equipamentos de proteção individual? Veja, ele vai ter que descrever como é que foi evidenciado e, naturalmente, aí você consegue confrontar a resposta com as indicações normativas lá prevista na norma regulamentadora número 6, aprovada lá pela portaria 3214 de 1978 do Ministério do Trabalho e Previdência. Então, fiquem atentos a essa dica, porque muito importante, na hora de formular quesitos, procurar realizar a pergunta aberta. Naturalmente que, de uma forma estratégica, pode ser que você venha a desenvolver um quesito fechado, que você quer saber é sim ou não.
mas procurem explorar isso, porque à medida em que a gente faz uma pergunta aberta, a depender do enquadramento técnico que o perito dá para a sua resposta, você tem elementos para impugnar ou para fornecer quesitos suplementares se aquela resposta não tiver com o enquadramento correto ou haver uma divergência entre enquadramento dentro das possibilidades de reconhecimento, né, de um ambiente insalubre ou periculoso. Então, prestem muita atenção neste ponto. Evitem usar os modelos. Façam vocês mesmos os quesitos. Eu costumo dizer que todo advogado tinha que ser formado em segurança do trabalho quando ele atua na justiça do trabalho. Principalmente quando a gente está diante do quê? Desses pedidos de insalubridade e periculosidade. Porque é muito importante que nós saibamos manusear as normas regulamentadoras para formular quesitos. E eu falo isso, sabe por quê? Via de regra, reclamadas têm algumas, ou pelo menos a maioria delas, eles têm condições de pagar um assistente técnico, um técnico da área, seja um técnico de segurança, um engenheiro, um médico, para formular os quesitos, e esses profissionais naturalmente têm uma formação para isso, estão habituados, estão familiarizados com as normas regulamentadoras. Ao passo que, para os advogados que atuam predominantemente para reclamantes, qual que é a grande dificuldade? É porque não tem o assistente técnico. Então tem que se debruçar em cima de norma regulamentadora e saber o que afasta a insalubridade ou quais condições podem ensejar ou não os adicionais aí de insalubridade ou periculosidade, até para que tenha, havendo enquadramento técnico, você consiga formular melhor o seu pedido e mais, você consegue aperfeiçoar e fazer quesitos específicos para aquele seu processo, levando em consideração as condições fáticas do seu cliente e não oferecer quesitos de uma forma genérica, que é o que muitas vezes eu observo nas ações trabalhistas, seja eu atuando pelo reclamante, seja eu atuando pela reclamada. Então, tomem muito cuidado com isso, por quê? Porque é importante que vocês tenham essa grande dimensão das normas regulamentadoras. Naturalmente que nós também não gostamos de laudos, por exemplo, que tragam respostas como aquelas usuais feitas muitas vezes pelos peritos, né, dizendo assim, vide corpo do laudo, conforme página tal do laudo. Veja só, eu sou um crítico muito ferrenho com relação a essas respostas, mas eu também não posso deixar de articular aqui com vocês que muitas vezes há um exagero dos advogados na quantidade de quesitos ou mesmo sequer concatenam ou fazem a ligação da condição fática com um quesito. Quer dizer, fica uma pergunta vaga e naturalmente aí que o perito se incomoda e acaba por colocar lá vide do corpo do laudo, e o que dificulta para nós advogados, principalmente quando não manejamos com maior familiaridade as normas regulamentadoras. Por quê? Porque a matéria é estritamente técnica e aí dificulta a nossa vida no sentido de impugnar o laudo, entender o que o perito está articulando. Mas é importante que nós saibamos quais são as regras, ou seja, o que deve conter no laudo pericial. E para isso eu trago a vocês o artigo 479 do CPC. Diz para nós lá o seguinte: o laudo pericial deverá conter, né, a exposição do objeto da perícia, a análise técnica ou científica realizada pelo perito, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área de conhecimento da qual se originou. Item 4, um destaque especial: resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Então veja só, resposta conclusiva. Por isso que eu sou um ferrenho crítico dessas respostas que indicam vide corpo do laudo. Ademais, temos ainda o parágrafo 1º que diz: no laudo o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou as suas conclusões, né? Então, ponto importante aí, né? Uma linguagem simples. Por quê? Porque o perito, na verdade, ele está traduzindo para nós
uma questão de conhecimento técnico dele. Então tem que ser algo, assim como as nossas petições, que deve ser algo fácil para todo mundo ler, uma linguagem simples, uma linguagem descomplicada, assim também deve ser o laudo, porque questões estritamente técnicas, com palavras estritamente técnicas e inconclusivas, serão objeto de impugnação da nossa parte, enquanto advogados, ou ainda serão objetos de oferecimento de quesitos suplementares, tá? Pois bem, parágrafo 2º diz para nós o seguinte, né? É vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Ou seja, não pode ficar aí articulando fora daquilo que ele foi designado. Aqui eu faço também uma crítica aos laudos que levam em consideração muitas vezes período de prescrição. O perito não está lá para avaliar a prescrição. Ah, mas olha, eu só vou avaliar dos últimos 5 anos. Não, não é o perito que tem que avaliar dos últimos 5 anos, até porque podemos estar diante de uma ação declaratória para fins de reconhecimento de um tempo especial, coisa e tal, e que o período em que este empregado trabalhou não se relaciona com o objeto da perícia no que tange a questão esqueci, falei dela até agora, da prescrição, perdão. Beleza? Vamos lá. Um ponto importante aqui é Resolução 247 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Perfeito? Vamos dar uma olhada nela? Olha aí o que são deveres dos profissionais e dos órgãos cadastrados nos termos dessa resolução, né? Que são os peritos. Atuar com diligência, cumprir os deveres previstos em lei, observar o sigilo devido nos processos em segredo de justiça, observar rigorosamente a data e os horários designados para a realização das perícias e dos atos técnicos ou científicos, apresentar os laudos periciais e complementares no prazo legal ou outro fixado pelo magistrado, manter seus dados cadastrais, providenciar imediata devolução dos autos, cumprir as determinações dos magistrados e, nas perícias, item 9 do artigo 19, letra A, responder fielmente aos quesitos, bem como prestar esclarecimentos complementares que se fizerem necessários. Identificar-se ao periciando ou à pessoa que acompanhar a perícia, informando os procedimentos técnicos que serão adotados na atividade pericial e devolver ao periciando ou à pessoa que acompanhará a perícia toda a documentação utilizada. Então, que ponto importante, mais uma vez volto a dizer, né? Responder fielmente aos quesitos e evitar então aí transcrições ou respostas indicando essa questão do vide corpo do laudo. Pessoal, existe também, aliás, não existe uma regra, e aí eu acho que também fica muito a cargo dos juízes, uma condição muito peculiar aos processos trabalhistas, maiormente aos pedidos de periculosidade e insalubridade. Tá? Eu, naturalmente, quando estou atuando, seja pela reclamada, pelo reclamante, eu faço questão de participar da perícia, da vistoria no ambiente de trabalho. Isso porque existe uma questão muito interessante. Não deixa de ser uma produção de prova, onde, de uma certa maneira, há a colheita de eventuais depoimentos, de paradigmas, de pessoas, e quando eu falo paradigmas, aqui são pessoas, não é paradigma, aquele paradigma da equiparação salarial, não. É de pessoas que trabalham ou trabalharam com o seu cliente, ouviram lá, porque se eu estou pela reclamada, ou trabalhavam com o reclamante, né? E que eles muitas vezes esclarecem alguns pontos. Então é muito importante que o advogado, quando está atuando pelo reclamante, faça um requerimento expresso ao juiz, para que o juiz autorize e coloque isso na ata de audiência, o ingresso do patrono junto com o seu cliente no ambiente que vai ser periciado. Volto a dizer, se estamos pelo reclamante, há uma severa desvantagem quando o cliente seu, o reclamante, vai sozinho para a perícia. Sabe por quê? Porque, via de regra, a empresa, como nós dissemos no início desse vídeo, a empresa, o que ela faz? Ela contrata o assistente técnico, entra o advogado, entra o preposto, entra o perito, entram as demais pessoas que vão eventualmente acompanhar essa perícia e, na contrapartida,
o reclamante não entra com ninguém. Então, muitas vezes, pode existir um direcionamento equivocado do local a ser periciado, uma determinada atividade que eventualmente o reclamante fazia, mas que naquele momento é negado. Então, muitas vezes, o advogado está lá, muitas vezes, para conduzir essas questões. Não pode, naturalmente, o advogado interferir no trabalho técnico do perito. Não pode o advogado fazer intervenções que não estão fora do escopo ali. Mas é importante estar junto com o cliente para dar voz ao seu cliente, para encorajá-lo, para ir questionando se aquele ambiente era de fato onde ele estava trabalhando, se aquela máquina, se aquele equipamento era de fato o qual ele trabalhava, se aquelas pessoas, se os EPIs fornecidos eram exatamente aqueles que foram fornecidos à época, em que pese prova de EPI deve obrigatoriamente ser documental, mas é importante que a gente tente acompanhar aí, que a gente acompanhe, na verdade, o nosso cliente. Por quê? Porque a gente precisa assegurar que a perícia seja feita num ambiente mais próximo daquele que efetivamente o reclamante trabalhava, né? E não ter aquele ambiente fabricado, porque a perícia deve ser previamente agendada, né? As partes devem ter a ciência inequívoca, pelo menos 5 dias antes da perícia, são intimadas da data, da hora e do local da perícia. Contudo, muitas vezes pode haver uma manipulação do meio ambiente, de modo que aquilo não represente a realidade de quando o reclamante estava ali. Portanto, é muito importante acompanhar o seu cliente, porque não deixa de ser uma produção de prova, em que pese uma prova técnica, mas é uma produção de prova. Então, façam este requerimento, façam constar em ata. Pode acontecer, como já aconteceu comigo, do juiz indeferir a minha participação, ou não constar na ata. Eu já tive as duas situações. Quando não constou na ata, eu fui acompanhar o cliente e fui impedido de acompanhar a perícia pela empresa. O que é um caso muito ruim. Por quê? Porque, olha, não está o nome, não está autorizado na ata, então eu sempre faço questão de que o juiz coloque na ata que está autorizado o ingresso do patrono, né, junto com o seu cliente, para o acompanhamento da vistoria lá, da perícia ambiental. Isso é fundamental. Pois bem, você pode me perguntar o seguinte: mas Tiago, eu fiz este requerimento e o juiz indeferiu o requerimento. Conste os seus protestos naquele momento do indeferimento e, naturalmente, se isso é uma questão importante, né, e sendo importante, como é uma decisão interlocutória, pode ser atacada aí, então, por mandado de segurança, tá? Então, vai fazer um pedido desse, foi indeferido, faça um mandado de segurança. Jurisprudência está cheia aí nos tribunais, concedendo ao advogado a participação nesta perícia ambiental. Não confunda, porque você não deve acompanhar o seu cliente, naturalmente, numa perícia médica. Mas aqui estamos falando de insalubridade e periculosidade, por isso que eu não vou entrar muito nessa questão desse assunto. Veja, não só o fato de você garantir, assegurar essas condições de trabalho muito semelhantes àquela da época do contrato de trabalho, mas também de dar segurança ao cliente. Isso é importante, eu dar segurança ao meu cliente no momento da produção da prova pericial. Se eventualmente precisar fazer alguma intervenção, naturalmente peça licença, né? A gente não tem lá, ó a Carmela passando aqui, ó. A gente deixa a Carmela ir lá latir para os vizinhos dela. Naturalmente, a gente, com muita educação, vamos pedir licença para que a gente possa falar, fique sempre ao lado do seu cliente, ouça tudo que está sendo dito, olhos atentos, ouvidos abertos, para que o perito não seja conduzido por eventuais representantes da empresa que naquele momento estejam acompanhando a perícia, a locais ou a condições das quais não representavam a realidade fática, o dia a dia que o seu cliente vivia ali dentro da empresa reclamada. Perfeito? Tá? Se estiver pela reclamada, chegou lá o advogado, a ata não está autorizado na ata, vou tergiversar, né? Viro agora advogado de reclamada, virei a chave. Não deixe o advogado entrar.
não deixa o advogado entrar. Por quê? Porque se não está na ata, não sou obrigado a deixar entrar o advogado, põe aí o pé na porta e diz, olha, não há autorização expressa, portanto, o senhor não vai acompanhar a perícia porque não há essa autorização. Perfeito? Então, ficam aí essas dicas com relação à parte pericial. Pois bem, após a realização da perícia, naturalmente que as partes que nomearam os seus assistentes técnicos vão oferecer no processo o parecer técnico. Não é laudo, é parecer, independente de quem emita, se é um engenheiro, um médico, um técnico de segurança. Os assistentes técnicos fornecem nos autos os seus respectivos pareceres, perfeito? Então, veja só, oferecem o parecer e aí vem, então, o laudo com a sua conclusão. Todo mundo, nos dias de hoje, né, vive uma extrema ansiedade com relação a isso. E o que nós vamos fazer quando vem o laudo? Nós corremos o dedinho no mouse e vamos direto lá na conclusão. E aí ficamos tristes ou felizes, né? A depender do lado que você está e naturalmente também a depender da conclusão desta prova pericial. Pessoal, por mais que a conclusão do laudo te deixe feliz, pode ser que o laudo seja favorável aos interesses do seu cliente, seja por considerar um ambiente insalubre ou periculoso, ou não considerar, porque se você estiver pela reclamada, naturalmente que você não vai de pronto concordar com o laudo só pela conclusão. É importante ler o laudo com muita cautela, né? Apontar eventuais omissões ou reforçar, pedir, porque de repente essa omissão ela pode reforçar a sua tese. Então é muito importante que se faça a impugnação deste laudo ou ainda ofereça quesitos complementares para reforçar a sua tese. Tomem muito cuidado com isso, tá? Porque eu já vi advogados que concordaram com a conclusão do laudo, só que ele trazia informações que eram contraditórias a teor dos seus interesses, a teor do interesse do seu cliente. Então não se fiem, não acreditem, não concordem apenas com a conclusão. Ainda que o laudo seja favorável a você, se eventualmente houver alguma omissão dentro das questões que o perito montou o próprio corpo do laudo, a fundamentação, esmiúce isso, faça os seus apontamentos e ofereçam então aí, se houver a necessidade, quesitos suplementares, perfeito? Pois bem, feito isso, analisou o laudo, de repente eu vou impugnar. Eu ofereço a minha impugnação e se a minha impugnação houver quesitos suplementares, deve o juiz então intimar o perito para que responda os quesitos suplementares. Se a minha impugnação não traz quesitos complementares ou não traz pedidos de esclarecimentos do perito, veja só, o juiz não tem a obrigatoriedade de submeter o laudo novamente ao perito. Veja, a impugnação é dirigida ao juiz, e é o juiz que cabe avaliar ou não essas questões relacionadas aí à impugnação, a menos que tenha um pedido de esclarecimento ou a oferta de quesitos suplementares nesta questão. Então fique também muito atento com relação a este ponto do laudo, ok? Então temos aí alguns momentos. Quais são esses? Determinou a perícia, eu vou ter prazo para nomear assistente técnico e oferecer quesitos. Realizada a perícia, as partes que tiverem assistente técnico oferecem os seus pareceres através dos seus assistentes técnicos. Sobrevém depois o laudo. Aí vem o laudo pericial e novamente as partes devem se manifestar do teor do laudo, se concordam ou não concordam, e se não concordam, podem ainda oferecer quesitos suplementares e, consecutivamente, as suas respectivas impugnações, para depois tudo isso ser submetido ao crivo do juízo. Pode ainda ser que você encontre situações em que o perito fez a oitiva lá dos paradigmas,
naturalmente aquele depoimento ele não está compromissado, não está lá diante do juízo, né? A pessoa que foi ouvida lá não recebeu aquele compromisso, que deve dizer a verdade, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. Então talvez você tenha que se acautelar para que você faça a prova e isso ficar muito claro ao juiz, porque existem condições que pelos depoimentos das partes pode ser que o perito conclua pela insalubridade ou periculosidade ou não conclua pela insalubridade ou periculosidade, e aí você precisa entender com base naquele depoimento e de repente produzir a prova testemunhal na audiência para combater o resultado daquele laudo, né? Ou para que depois da prova oral volte ao perito e agora considerando a prova oral de uma testemunha devidamente compromissada para ver se ele mantém o parecer técnico, a conclusão do seu laudo ou não. Passamos aí de 30 minutos, a minha ideia não era essa, mas espero ter contribuído um pouco para vocês. Não deixem aí de me seguir nas redes sociais, está aqui professor Thiago Menegaldo, estou lá no Instagram e espero vê-los oportunamente. Gostou? Deixa aí o comentário, segue a gente, enfim, estamos aqui sempre para difundir informação. Até o próximo vídeo, um abraço!